Olá pessoal, eu sou o Chef Bueno e hoje eu vim trazer a receita para vocês de uma das sobremesas mais queridas do Brasil. Assim como ela é querida, ela também é polêmica. Afinal, o pudim é com furinho ou sem furinho? Então venha comigo que hoje vai ter pudim na nossa cozinha. Então, para começar a nossa receita, pessoal, eu vou começar ensinando como fazer a calda. A calda é importante, ela tá aquele brilho, ela é bonita, tá aquele gosto muito bom. Então, nós vamos precisar de uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Essa água vai entrar depois que nosso açúcar já estiver caramelizado, porque nós vamos levar ele para o fogo baixo e vamos deixar ele mexendo, vamos mexer um pouquinho ele até ele ficar douradinho, com aquela cor bonitinha mesmo. E nós vamos incorporar água morna nele, aí vamos diluir até mais ou menos a textura que vocês preferem, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, uma xícara então de açúcar. E agora vamos levar ele para o fogo baixo. Então, depois de um tempo, ele está assim e nós já podemos incorporar água nele. E agora é só deixar apurar até diluir todo essa caldinha nossa e deixar da textura que vocês preferem. E a calda do nosso pudim está pronto. E agora nós só joga aqui nesse centro. Ele vai se espalhando em toda a vasilha, tá vendo? Ainda sobrou um pouco que eu vou usar depois para poder finalizar quando cortar, sabe? Aí dá mais uma diluidinha e joga em cima do pudim em fatia. Aí fica muito bonito, fica legal, pessoal. Aí eu pego minha forma, dou uma mexidinha assim. E agora que nós já estamos com a calda na forma, agora é só reservar ele e fazer nossa massa do pudim. A calda já está na nossa forma já, agora nós vamos fazer o nosso pudim em si. Para esse modo de preparo, nós temos duas opções. Ou fazer numa vasilha, aí desse modo você vai usar o fouet, então não vai fazer muita bolha de ar, então vai resultar no quê? No pudim um pouco mais liso, sem aquelas bolinhas de ar dentro. Já se você gosta daquele que é do time do pudim com bolinhas, então pega o liquidificador e bate nele que também dá certinho e vai ficar do jeitinho que você gosta. Então vamos começar então nessa etapa? E para essa parte da receita que nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, 3 ovos e 600 ml de leite. Ou você pode medir 2 vezes a lata do leite condensado que você utilizou. Combinado? Então vamos começar primeiro colocando o leite condensado. E agora a gente coloca também os ovos também. Três unidades. E dá uma mexidinha em tudo. Com o fouet mesmo no caso, como eu falei, o meu eu não quero com furinho. Eu vou querer um pudim um pouquinho mais liso. Mexeu, incorporou tudo. Aí. E agora eu vou colocar o leite. E vamos mexer tudo de novo. Tem gente que adiciona amido de milho no pudim. Se tem essa necessidade? Não tem, porque o, o ovo já vai exercer a função de trazer aquela textura mais gelatinosa, né? Então não precisa mesmo colocar o amido de milho nele. Ele só vai acelerar o processo. Tá tudo misturado já. Agora nós vamos colocar na nossa forma e mandar para o forno. O meu forno eu liguei ele já a 160 graus, já está pré-aquecido. E ele vai ficar lá o pudim mais ou menos por volta de 1 hora de 50 minutos a 1 hora. E como que eu faço para poder evitar de também te vir aquelas bolinhas de ar que teve da incorporação? Eu pego uma peneira e vou colocando ela no centro, o pudim. Assim, toda o restante de bolinha de ar também vai ficar nela.
Agora é interessante vocês pegar uma outra forma para poder colocar essa forminha dentro e nós vamos colocar água, mais ou menos uns 2 dedos de água, tá bom? A água pode ou estar morna já, ou você pode colocar água em temperatura ambiente. Aí é sua preferência mesmo de velocidade. E agora é só levar para o forno. E o nosso pudim já está assado. E agora nós vamos levar ele para refrigeração por volta de 6 horas a 12 horas. Mas no meu caso eu vou deixar ele até amanhã, porque eu prefiro ele bem geladinho e também para não ter risco de ele rachar no meio na hora de desformar. E já se passou algumas horas do nosso pudim, ele ficou na geladeira tudo certinho, na refrigeração. E para poder facilitar na hora de desformar, eu fui, acendi o fogo e dei uma leve aquecida por baixo, para ele poder desenformar um pouquinho mais fácil. Agora vamos ver se ele vai dar certo. Ah, outra dica, pessoal, que eu acabei esquecendo de dar antes, é em relação a colocar na água um pouquinho de vinagre. Pode colocar uma colher de chá de vinagre na água, que a forma vai estar, que assim ela não vai ficar com essa diferença de cor, entendeu? Outra dica também, para poder ficar um pouquinho melhor seu pudim ainda, para não ficar assim escuro, por exemplo, aqui que meu forno aquece mais de um lado do que do outro. Então você colocar um papel alumínio em cima, e assim ele vai ficar daquela cor dele mesmo, totalmente branquinho, tá bom? Então agora pegue um prato bem bonito e vamos ver se vai desformar certinho, né? Colocou em cima da sua forma e só vira e torçam para dar certo também. E deu certo nosso pudim. Para vocês observarem, ele ficou com brilho e deu certinho para desenformar desse modo. Então nosso pudim já está pronto e eu vou ficando por aqui. Mas não se esqueçam de comentar se vocês preferem o pudim com furinho ou sem furinho. Por exemplo, o nosso aqui hoje ficou totalmente sem furinho, lisinho e cremoso. Então, até a próxima e se inscrevam no canal.